E aí, galera do nono ano, vamos continuar aqui dando nossas aulinhas, tudo bem? Galera, de início já peço desculpa que normalmente eu coloco aí uma janelinha mostrando, eu falando as coisas, só que devido a alguns problemas técnicos não vai ser possível, tudo bem? Só essa semana, na próxima tá tudo ok e eu já consigo colocar. Então, galerinha, a gente vai continuar aí o próximo capítulo, tá bom? Que é a respeito sobre terra primitiva. Então, o que seria a terra primitiva? Quais as condições de uma terra primitiva? Lembrando de que o que eu estou falando dessa terra primitiva é um local que era antes da existência de qualquer vida, tudo bem? E não tinha nem a possibilidade da existência dessa vida e vocês já vão ver o porquê. Então, ó, como é que seria a Terra primitiva? Primeiramente, galera, lá nós teríamos altas temperaturas, temperaturas gigantescas, que de novo não daria certo ter vida, não teria condições necessárias para ter essa vida devido a essas altas temperaturas, até porque não seria possível manter a água no estado líquido por muito tempo, já que eu teria essas altas temperaturas. Intensa atividade vulcânica, como vocês podem ver. Quando eu falo atividade vulcânica, seriam intensas erupções, tudo bem? E essas erupções vão mandar direto gases na atmosfera e muitos deles são até tóxicos, a gente vai falar. A ausência de oxigênio, outro fator que de acordo com algumas teorias, o oxigênio só vai aparecer com o aparecimento de alguns tipos de seres vivos que a gente pode ver posteriormente. E queda de meteoros constantes. A Terra não tinha uma atmosfera, então radiação solar também muito intensa. Então, se não tinha oxigênio, não tinha camada de ozônio, né? Radiação intensa, ou seja, a Terra não era protegida contra a radiação solar. E o que nós tínhamos também alguns gases, como a amônia e o metano, muitos deles provocados justamente por essas erupções vulcânicas, tudo bem? E a água somente no estado de vapor, tranquilo? Então, todas essas condições aí, vocês estão vendo que não era possível a questão da vida na Terra, tudo bem? E aí, como é que começou a surgir o esboço da Terra que a gente tem hoje? Começou surgindo algo assim, ó. Devido a esse vapor de água, quando ele atingia intensas altitudes, ele acabava se condensando, caindo na Terra, tudo bem? Se aquecendo de novo, com aquecimento constante, né? Porque tinha em altas temperaturas, erupções vulcânicas, muitas erupções vulcânicas. Então vinha esse ciclo direto de chuva, sem parar. E também questão de tempestades de raio, como vocês podem ver aí, ó. Então, ó, além de tudo isso que eu falei naquela primeira parte, você tinha essas chuvas todo o tempo, com esses intensas tempestades de raio. Só que o que é que acontece? Com o tempo, essas chuvas caindo, evaporando, começou a ter o resfriamento da nossa crosta terrestre, né? Então, com esse resfriamento, começou a possibilidade do acúmulo de água e assim a formação dos oceanos. Com esse ciclo que eu estou falando com vocês aí. Então, eu tenho essas condições iniciais aí do começo do resfriamento da Terra e do começo da formação dos oceanos. Vocês se lembram daqueles gasezinhos que eu falei aqui no outro slide? Pois é, esses gases aí, sobre altas temperaturas e sobre essa radiação e com essa eletricidade aí, com essas tempestades, eles começaram a formar moléculas mais complexas, como a questão dos aminoácidos, que é essencial para a nossa vida. Então, esses aminoácidos, essas moléculas mais complexas começaram, obviamente, a ser arrastados devido à chuva para esses oceanos primitivos aqui, e lá elas foram se acumulando com o tempo. E aí
surgiu um esboço de vida. Não é o primeiro ser vivo isso aqui, viu, galera? Esses coacervados. O que são esses coacervados? São essas moléculas mais complexas que em meio à água, em meio aquoso, elas começam a se unir, tudo bem? Formando uma espécie de célula primitiva. Só que lembrando que isso não é ser vivo, é apenas o esboço de como seria o ser vivo. Aí com o tempo, como não se sabe, começou a surgir os ácidos nucleicos que foram absorvidos por esses coacervados. E aí dizem que começou a surgir os primeiros seres vivos, mas não tem informações suficientes para isso. Mas nós temos um experimento chamado de experimento de Miller, Stanley Miller, se eu não me engano, que como foi que aconteceu? Ele elaborou esse esqueminha aí, como vocês estão vendo, simulando a Terra primitiva, com altas temperaturas, bem aqui, ó, altas temperaturas, uma tensão alta, ou seja, descargas elétricas, e os gases que se acreditam que tinham na Terra primitiva. E ele fez isso com esses gases para de novo simular a Terra primitiva. Lembrem-se o que é que acontecia na Terra primitiva: altas temperaturas, erupções vulcânicas, tempestades de raio e por aí vai. E esses gases. E aí ele pegou o resultado disso daí, desses gases sob esses efeitos, e ele sublimou, né, isso de novo, ele condensou isso. E aí, quando ele condensou, ele observou a formação daqueles compostos que eu tinha falado para vocês, os aminoácidos e compostos mais complexos. Então, sobre as condições da vida terrestre, da vida da Terra primitiva, com aquelas condições com que tinha, era possível sim, de acordo com esse experimento, você fazer os compostos orgânicos que dariam origem à vida. Então, galera, qualquer dúvida, a gente tira nas videoconferências e a aulinha acabou por aqui. Até mais!